Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um grande amigo, um homem de Deus, um líder que tem influenciado a igreja brasileira, especialmente na área da expansão da igreja e da área missionária. Esta igreja é uma igreja para você, para sua família, uma igreja que tem sido muito relevante, não só na capital do nosso estado de São Paulo, mas uma igreja que tem reverberado a sua influência para o Brasil e para outros países do mundo, uma igreja comprometida com a obra missionária. Bom, este programa específico tem um propósito bem particular, que é responder algumas perguntas que as pessoas têm e muitas vezes não encontram espaço nem fórum para que elas sejam respondidas, pois aqui essas perguntas serão tratadas. E nós vamos hoje responder 3 perguntas que nos foram enviadas. A primeira delas é a seguinte: pastor, como lidar com filhos desviados do Evangelho? Bom, não é simples, não é fácil e certamente isso deve ser muito doloroso. Porque quando os pais ensinam os seus filhos no caminho em que eles devem andar, quando os pais, cumprindo Deuteronômio capítulo 6, amando ao Senhor de todo o coração, inculcam estas palavras nos seus filhos, e isso desde a mais tenra idade, e por fatores que nós não podemos aqui descrevê-los todos, mas, via de regra, o secularismo da nossa geração, a influência de colegas da escola, ou a influência de professores agnósticos, ateus, que tantas vezes até escarnecem da fé cristã, e alguns desses jovens, desses filhos, são apanhados nesta rede da incredulidade, da apostasia, e se afastam dos caminhos de Deus. Isso provoca certamente muito sofrimento nos pais. Entretanto, isso não pode ser motivo de desespero, nem de desequilíbrio emocional, porque nós precisamos nos agarrar também naquilo que nós chamamos da doutrina da aliança. Deus fez conosco uma aliança de ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. Nossos filhos são filhos da promessa, são herança de Deus. Precisamos orar por eles, jejuar por eles, dar exemplo a eles, testemunhar a eles e rogar a Deus para que Deus opere eficazmente a conversão no coração deles. Porque esta aliança de Deus conosco, de ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos, deve servir para nós de combustível de esperança, para nós não desistirmos dos nossos filhos. Nossos filhos não foram gerados para povoar o inferno. Nossos filhos são consagrados e dedicados a Deus. E a nossa expectativa e oração é que esses filhos desviados retornem, como o pródigo voltou à casa do pai. E que os pais jamais desistam de ver os seus filhos aos pés do Salvador. A segunda pergunta que nos foi encaminhada é a seguinte: pastor, a Bíblia tem sido chamada de a mãe de todas as heresias. Como explicar que a Bíblia não é um livro que dá respaldo para toda religião? Bom, esse ditado quase que popular, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, decorre do fato de que muitas pessoas se aproximam da Bíblia sem o devido cuidado, sem um conhecimento adequado, sem um compromisso com a sua sadia interpretação, e querem impor às Escrituras o que elas não estão dizendo. Se você perceber comigo, até o próprio diabo, que tentou Jesus
no monte do deserto, citou a Bíblia para Jesus. Está escrito. Está escrito. Ou seja, a palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus. Porque quando o diabo cita a Bíblia, ele sempre ou tira alguma coisa ou acrescenta alguma coisa, distorcendo o seu verdadeiro significado. Como é que surgem as seitas? Como é que surgem as heresias? Como é que surgem as doutrinas de demônios que Paulo diz na sua carta a Timóteo? É quando as pessoas vão para a Bíblia, torcem o seu significado, acrescentam o que não está lá, tiram o que está lá e desta maneira deturpam as Sagradas Escrituras. Agora, se a Bíblia é corretamente entendida, interpretada de acordo com as leis da hermenêutica, da ciência da interpretação, se a pessoa vai para o texto para fazer uma exegese, ou seja, extrair do texto o que está no texto, em vez de impor ao texto o que não está no texto, certamente a Bíblia não pode ser a mãe das heresias, porque ela é a palavra do Deus vivo, ela é a verdade. E quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqueles, entretanto, que querem distorcer a palavra, que querem caminhar no sinuoso caminho da mentira, vão usar a Bíblia para seus propósitos nefastos, para levarem as pessoas para fora do caminho da verdade. E certamente isso vai ser muito danoso. Então a Bíblia é um livro para ser interpretado de maneira fiel. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Se você encontrar alguém e diz, não, eu descobri alguma coisa nova que nunca ninguém viu, só eu vi, bote os 2 pés para trás. É assim que surgem as seitas. É assim que surgem as heresias. A palavra de Deus tem sido ensinada com fidelidade desde os apóstolos, passando pelos pais da igreja, pelos reformadores, por homens e mulheres de Deus que andaram com Deus e foram comprometidos com a verdade de Deus, e esta verdade chegou até nós. Bom, vamos à última pergunta que nos foi enviada. Pastor, o cristão pode orar por vingança, fazendo hoje ainda orações imprecatórias? Bom, deixa eu lhe dizer, nós não deveríamos certamente ter esse sentimento no coração, orar por vingança. Sabe por quê? Porque está expressamente claro nas Escrituras, lá em Romanos capítulo 12, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Eu não devo nutrir no meu coração nenhum sentimento de hostilidade à pessoa. Eu devo repudiar o comportamento errado, o pecado, mas ao mesmo tempo sentindo misericórdia desta pessoa, orando para que Deus trate com ela com misericórdia, como tratou comigo com misericórdia. Se a pessoa me faz mal, particularmente, pessoalmente, eu não devo dar o troco, nem pedir que Deus a mate ou a destrua, porque a Bíblia me ensina que eu devo pagar o mal com o bem. Eu devo orar por aqueles que me perseguem. Eu devo fazer o bem para aqueles que fazem o mal comigo. Eu devo vencer o mal com o bem. A nossa postura é de entregar esta causa para Deus. Deus sabe fazer. E Ele faz com justiça, de forma adequada. Pois bem, então, este aqui é um exemplo de como funciona esse programa, e se você tem perguntas, manda para cá. Nós teremos muita alegria em responder a sua pergunta aqui no programa Trocando Ideias. Bom, eu quero aproveitar esse momento para lhe fazer um convite, mas um convite muito particular, pessoal.
venha nos fazer uma visita aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você mora em São Paulo, talvez você está desigrejado, talvez você está aí machucado, ferido, decepcionado com tanta coisa aí no mercado religioso. Venha para cá, somos uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja comprometida com a obra missionária, uma igreja acolhedora, que vai cuidar das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos casais, dos adultos, dos idosos. Uma igreja para você e para sua família. Agora, nesse período de quarentena, de isolamento social, estamos tendo cultos às 8 da manhã, aos domingos, às 11 da manhã, às 4 da tarde e às 7 da noite. 2 períodos de escola bíblica dominical, 9h40 e 5h40 da tarde. Conexão com Deus, toda segunda às 20 horas. Mulher Esperança, toda terça, 2h30 da tarde. E agora você pode seguir toda a nossa programação pelo canal de YouTube da igreja, onde nós temos uma TV web 24 horas por dia com programação, com rico conteúdo para abençoar e edificar a sua vida. Então, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja de portas abertas, uma igreja acolhedora, uma igreja fascinante, que certamente vai contribuir para a edificação da sua vida espiritual e de toda a sua família. Deus abençoe muito você por estar conosco, nossa gratidão por sua audiência e, se Deus quiser, voltaremos na próxima semana.